Graça e paz, queridos, Deus abençoe a todos. Antes de eu entrar especificamente na palavra, eu quero explicar para você que está em casa, você que está presente, que existe um decreto da parte do governador que limita o número de pessoas e o grupo de pessoas que podem estar em lugar como este aqui. Crianças não podem, idosos não podem. Por nossa parte, nós queríamos que todos estivessem aqui. Mas existe um decreto que não depende de nós. Aliás, no que depende de nós, nós trabalhamos para a igreja ser essencial. E essa semana, novamente, estávamos em jejum na quinta-feira. Na outra semana, contei a história do Bolsonaro. Na quinta-feira, o presidente da Câmara me manda mensagem no meu celular. Pastor, ouça aqui em primeira mão. O governador vai sancionar hoje o projeto que a igreja é essencial. Resposta de oração. Hoje, todos os dias eu tento pregar a palavra de Deus. E hoje eu quero despejar sobre vocês, quero despejar sobre a vida da igreja algo que eu tenho certeza que é do coração de Deus. Porém, talvez, nem todos os líderes evangélicos vão concordar comigo. Está no site, na internet. Com todo o respeito que eu tenho aos demais líderes, às demais pessoas, eu quero só pedir uma coisa. Me deixem ser quem Deus me fez. Me deixem crer como eu sempre criei. Me deixe amar a Deus como sempre amei. Me deixe eu respeitar e honrar os valores de Deus na minha vida, na igreja da família, nessa igreja no Brasil. E eu quero trazer uma palavra. Eu já discuti, infelizmente, com alguns pastores do Brasil, pastores de nome, pastores de igrejas grandes e pequenas, porque muitos deles não creem como eu creio. Eu não sou dono da verdade. Mas também eu não posso falar de uma coisa que eu não creio. Tem uma corrente que eles falam muito de positivismo. O positivismo é aquele Kenneth Hagin, além do Kenneth Hagin. Tipo assim, ninguém vai ficar doente, todo mundo vai ficar rico. Eu acho, a linha positivista, eu não concordo com ela também. É um exagerado. Todo mundo vai ter iate, todo mundo vai ter aquelas coisas assim, né? Mas aí o que acontece? Algumas pessoas não creem, vão para o outro extremo. Vão para o outro extremo. Acreditando que não vamos falar de cura, nem que a gente está bem em respeito à situação doente. Pastores falam sobre isso. Eu tive problema com alguns pastores. Minha filha estava com Covid, ela postou um vídeo falando que ela estava bem e que o vírus não teria poder sobre a vida dela. Muita gente criticou. Queria que ela falasse, olha, eu sou uma coitadinha, estou ferrada igual todo mundo. Eles ficariam felizes se ela falasse isso. Eu mandei uma mensagem para um pastor, aqui de Brasília, de uma igreja tradicional, não vou citar nome, dizendo para ele, olha, essa determinação do governo, eu fiz um vídeo explicando, não atinge as igrejas não serão fechadas. Falei para o pastor, prestando um benefício a ele, uma informação. Ele falou, obrigado pela presteza e pela palavra assim, informação bem precisa. Mas, ele falou, aí pôs o mas vamos chegar à realidade. A minha igreja, o povo está preferindo mais ficar em casa, e a sua também vai ser assim, então aceita a realidade. Eu estou citando um pastor que eu conheço, que é meu amigo, que eu mandei a mensagem para ele, a resposta que ele me deu. Está no meu celular, nem apaguei. Deixa eu dizer a vocês, queridos. Cada um vive segundo a sua fé. Mas a minha fé, a fé que eu sempre tive, não é que eu tenho agora, não, queridos. Eu vivo dela, essa fé. Esta fé me diz que nós, a igreja do Senhor Jesus,
ela não vai ficar parada e não vai andar de ré. Vocês verão, a igreja vai crescer mais do que nunca. A igreja vai prosperar. A unção de Deus vai estar derramada na igreja, em todas as esferas do governo, em todo lugar. O Brasil, queridos, vai viver momentos novos em nome de Jesus. Tem muita gente torcendo para o Brasil, você sabe disso. Agora nós temos 3 ministros pastores. E o povo está no chororô. Porque educação, infelizmente, no Brasil, vinha há muito tempo andando para o fundo. E antes que fale, eu sou professor, dei aula, minha esposa é professora, dei aula, minha filha é professora, minha mãe foi professora, então eu entendo um pouquinho do ramo. Não precisa entender não, só lendo a notícia aí você vê. O que acontece? O pessoal pulando dessa altura, agora um pastor, ministro da educação. Eu até postei, fica chorando não, daqui um dia vai ter oração nas escolas, que vocês vão ficar doidos mesmo. Deixa eu dizer, queridos, enquanto tem pastores e membros achando que vão andar para trás, Deus está levantando o Brasil, Deus está levantando o governo. E deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não saiba, muita gente só dá notícia ruim. Eu vi agora, o mês de junho, que nós acabamos de vencer o mês de junho, o Brasil no meio da pandemia, com tanta coisa, as pessoas não deixando o Brasil ir para frente, a imprensa desgraçadamente, endemoniadamente, fazendo tudo para destruir o Brasil. O Brasil teve um superávit de 55 bilhões de dólares em plena pandemia. Pode falar o que quiser, profeta da desgraça pode pronunciar, mas Deus está nos dando todos os montes da nação, e essa nação, querendo ou não, ela vai prosperar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Marcão, sei lá, vou falar Marcão, obrigado. Só falei o nome dele e já fez o que eu queria. Isso é unção, queridos. Queridos, 2020, lá em cima, não é 2020 não. Eu preguei na virada do ano sobre 2 Crônicas capítulo 20. 2020, se você põe 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20, tem 2021 está o quê? 2020. Está lá, 2 Crônicas 20 e 20. Não, 20 não é isso não. Ah, sim, essa parte aqui, desculpa. Essa última versículo, 20 é só esse aqui, ó. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes em seus profetas e prosperarei. Por favor, vamos ler só essa parte aqui, depois dos dois pontos ali. É a palavra de Deus, Deus trouxe a palavra sobre o seu povo. 2 pontos, a palavra. Todos juntos, vamos lá. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperarei. Quem crê que essa palavra é para o ano 2020? O tema dessa palavra, eu tirei de uma frase que eu ouvi semana passada. Pode colocar ali, por favor. Eu ouvi de uma pessoa essa frase. Não sei se pulo da ponte. Essa é a palavra que eu ouvi da boca de um homem, com os olhos cheios de lágrima. A graça de Deus não pulou, senão não tinham contado isso para mim. Mas ele falou, pastor, eu cheguei naquele limite, que eu falei, eu não sei se eu pulo da ponte, eu não sei o que eu faço da minha vida. E quando ele falava assim, a palavra de Deus o alcançou, fazendo dele hoje, em questão de rápido, assim, esse ano aconteceu isso com ele. Estou falando de meses. A palavra de Deus fez assim na vida dele, mudou e transformou. Hoje ele já é um empresário próximo, está investindo na vida da igreja. Mas ele chegou nesse ponto. Não sei se pulo da ponte. Quantas pessoas no Brasil, quantas pessoas talvez aqui em nosso meio, quem sabe você que está me ouvindo pela internet aí, no YouTube, sei lá onde você está ouvindo. Talvez você já pensou, não sei se pulo da ponte. Bom, se você não sabe, deixa que eu decido por você. Você não vai pular em nome de Jesus, porque Deus tem algo grandioso para a sua vida. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Minha gente, eu quero ler um texto aqui, por gentileza. Você pode colocar 2 Reis 4, 38 a 41. Por gentileza, põe um texto lá para a gente ler lá. Esse texto aconteceu com Eliseu. Então vamos lá. E voltando Eliseu a Gilgal, um lugar que já tinham passado, lembra quando Deus mandou
pôs as pedras ali, um momento muito importante na vida de Israel. Havia fome naquela terra. Deixa eu abrir um parênteses. A fome era tão grande, queridos. Olha para mim por enquanto aqui para vocês entenderem. Dizem que naquela época se vendia uma cabeça de jumento. A fome que era, hein? Se vendia uma cabeça de jumento por 70 denários. Uma cabeça de jumento, para as pessoas comerem cabeça de jumento. Vocês verem que era a fome. E era esse período aí. Só que no período havia fome na terra, mas abundância de pão do céu. Olha para mim. Fome na terra, diga comigo, fome na terra, mas abundância do pão do céu. Entenda, querido, nós estamos vivendo dias difíceis. Não vou ficar negando pandemia, não vou ficar negando que temos uma crise, não vou negar essas coisas. Mas para aí. Enquanto há fome, enquanto as coisas, nós estamos vivendo milagres. Esse período que de pandemia, já falei que a igreja reduziu de 100% para 30% de entrada. Só que as maiores ofertas da história dessa igreja estão entrando no período de pandemia. Entende o que eu quero dizer? Caiu a entrada, mas os milagres vieram de Deus. Porque pode haver fome na terra, mas nunca haverá fome do céu. Fome do pão que desce do céu. Esse pão alimenta, esse pão provê, esse pão traz vida, esse pão fortalece a nossa vida em nome de Jesus. E eu profetizo a sua vida, queridos. Esse é o tempo que eu tenho visto milagres sobre milagres. Queridos, se agarra nessa cadeira aí, porque Deus quer fazer um milagre hoje em nome de Jesus. E os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. Veja bem, os profetas, os filhos dos profetas estavam com os profetas. Ou seja, estavam unidos. Era fome, mas estavam fortes, juntos. E disse ao seu moço, Eliseu. Esse moço dele apareceu outras vezes, chamado Geazi. Põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas. Uma sopa, né? Um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Povo de Deus, amém? Olha para mim. Preste atenção na palavra, que Deus quer revelar algo poderoso no seu coração. Está falando com gente de Deus para fazer alguma coisa para o povo de Deus. Continuando a leitura, por favor. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela sua capa cheia de coloquídeas. Não é cloroquina não, hein? É coloquídeas. Coloquíndias. Essa planta, eu estou falando isso porque eu li, para pregar eu estudo um pouco. Essa planta era uma erva comum no meio do deserto, só que até animais, quando comia, ele tinha intoxicação. O ser humano, quando comia dessa erva, ele tinha diarreias de sangue até morrer. Tinha problemas de coração, taquicardia na hora. Se a mulher estivesse grávida, ela abortava. Era extremamente tóxica. E o rapazinho que foi buscar, talvez ele entendesse muito de profecia, de profeta, de orar, mas de planta não entendia. E ele acabou pegando a planta errada. É isso que aconteceu. Vamos lá. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Por favor. Assim, tiraram de comer para os homens de Deus, os profetas, lembrando. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. A pergunta que eu faço para você: tinha mal ou não tinha mal na panela? Tinha morte ou tinha vida? Como é que é isso? Os profetas falaram: não coma, tem morte nessa panela. Gritaram e profetizaram. E Elias pegou, Eliseu, Elias outras vezes apareceu uma coisa parecida, mas no caso de Eliseu, traz a farinha aqui. Se tem morte, não vai ter mais agora, a partir de agora, em nome de Jesus, porque eu sou profeta para isso. Eu sou profeta para anunciar o bem. Eu sou profeta para dizer que o mal pode se transformar em bem. Eu sou profeta, não é para aumentar o coro da desgraça. Eu sou profeta nessa nação, não é para repetir o que a Globo ou outras emissoras dizem por aí. Eu sou profeta nessa nação para repetir o que Deus quer que fala, ainda que seja contrário ao que a mídia está dizendo. Todo mundo só fala em morte.
Daqui uns dias o tema dos jornais será tom, tom, torom, tom, torom, tom, 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 tom. Marcha fúnebre, para quem não conhece. Por quê? Só se fala em morte, e morte, e morte, e morte, e morte. As más notícias são como a comida cheia de veneno. Ela intoxica sua alma, intoxica seu corpo, traz maldição sobre a sua vida. Se alimentarmos de más notícias, vamos envenenar a nossa alma. Portanto, meus queridos, nesta noite, abra a tua boca e coma a palavra de Deus, porque Deus tem algo sobrenatural para você. Não tema a panela de Deus, ainda que tenham colocado morte nela. O profeta diz: coloque farinha. Essa farinha é o Espírito Santo, essa farinha é o sangue de Cristo, é o corpo de Cristo. E o sangue de Jesus anula o veneno, anula a morte, anula o vírus, anula a miséria. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Hoje pela manhã, desde ontem, tem um irmão da nossa igreja, ele frequenta aqui há mais de 25 anos. E esse irmão, casei ele, apresentei os filhos já estão grandes. Eu pedi autorização para ele contar a história. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas eu preciso contar para vocês. Eu estava sem tempo eu falei assim: pastor, eu queria que você viesse aqui no Bandeirante, uma hora você vai passando, eu quero 15 minutos do seu tempo, quero falar com você um negócio. E como eu não ia pregar no culto hoje, eu falei: eu vou, 9 horas estou lá, e depois eu vou ir para a igreja. E realmente eu fiz isso. Ele me passou e falou assim: eu quero que você venha e veja com seus olhos. Ele alugou um espaço ali embaixo, onde que a igreja foi por muito tempo, de quase 600 metros quadrados. Ele falou: pastor, eu tenho 2 empregos. Ele é professor de judô e tudo mais. E esse trabalho aqui me dá uma renda que eu preciso dela. E desde a pandemia, meu salário zerou, cortou, parou. Porque eu ganhava em cima de mensalidade de alunos. Zerou. E para dificultar, a empresa, a academia que eu trabalhava, não vai abrir mais, mudou. Eu estava sem trabalho, sem nada e sem dinheiro. Aí me mostrou, está vendo meu carro ali? Ó? O pneu está careca do meu carro, é porque eu não tenho dinheiro para trocar os pneus do meu carro. E eu fiquei pensando: o que eu vou fazer agora? Bateu em algumas portas se fecharam para ele. Ele e a esposa começaram a orar. A pessoa, de uma maneira sobrenatural, alugou a sala para ele e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, um aluguel bem razoável, e falou assim: você só vai me pagar a partir de dezembro. O milagre já começou aí. E aí, queridos, eu não sabia o que fazer, porque não tinha dinheiro nem para trocar o pneu do carro. Como é que vai montar um negócio? Queridos, eu não vou contar muito detalhe, porque ele contando, eu chorando, nós dois chorando. Apareceu um outro irmão, em Cristo também, chegou para ele e falou assim: olha, eu vou te ajudar nisso aqui. Como assim? Deus me abençoou meu negócio, e nessa pandemia meu negócio cresceu. E eu tenho condição de te ajudar. E ele começou a investir lá, talvez entre 200, 300 mil reais no negócio dele. E ele falou: meu Deus do céu, quem não tem dinheiro para comprar um pneu de carro, como acontecer isso? E ele ficou preocupado, como é que ia pagar isso depois? Sentou com ele e falou assim: olha, estou tão feliz, Deus abriu as nossas portas, tudo está acontecendo assim de maneira, assim, vai ser uma coisa top, equipamento, tudo assim, coisa do céu. Eu não tenho tempo para explicar para vocês. Aí eu falei: como é que eu vou te pagar isso? Eu vou ser sócio, tudo bem, eu vou trabalhar, você precisa trabalhar, eu e minha mulher vão trabalhar aqui, e o lucro a gente reparte. Ele falou: deixa eu te falar uma coisa, eu vou matricular e vou pagar o dinheiro para me treinar aqui. Você está doido, sapando? Calma, deixa eu te falar. Eu tornei sócio um dia de você, talvez você possa esquecer. Eu era um menino, você pegava seu carro e ia na minha casa, eu não tinha dinheiro para pagar uma inscrição, você pagava para mim. A gente passava o dia todo lá, eu não tinha dinheiro para lanchar, você pagava o meu lanche. Hoje eu cresci. Não tornei sócio você hoje, mas quando eu era uma criança, que não tinha nem o apoio dos meus pais, você me apoiou. E hoje eu quero retribuir. Ele falou assim: meu Deus, como é que pode isso? E eu falei assim: fulano, abracei ele. Crede nos seus profetas e prosperarei. É isso que eu estou falando, tentando fazer a igreja entender. O ano de 2020 não acabou. O ano de 2020 tem dificuldade, mas o milagre de Deus vai vir sobre a sua vida.
Eu falei, você está entendendo que está sendo o pior ano da sua vida? Nesse período de pandemia, que ele precisava de dinheiro, foi por causa do trabalho dele. Alguns ex-alunos dele que sabiam, começaram a enviar dinheiro para ele todo mês. Todo mês chegava 2, 3 mil na conta dele, de pessoas que gostavam dele e enviaram. Deus sustentando ele na dificuldade, e nesse momento Deus fazendo um milagre na vida dele. Sabe por quê? Porque, meu querido, eu disse para ele, o pior ano da sua vida será o ano do maior milagre da sua vida, em nome de Jesus. Uma coisa sobrenatural. Sobrenatural. Ele falou, pastor, eu e minha mulher ficam jogando óleo aqui, ungindo. E tem muitos detalhes que eu não vou gastar muito tempo aqui para falar sobre isso, que eu preciso caminhar no assunto. Mas eu só quero dizer para você isso, queridos. Essa semana, irmãos, essa semana agora. Hoje está fazendo uma semana. Uns 10 dias atrás eu estava vendendo um lote que eu tenho aí, que eu não ia fazer um negócio, não quis fazer mais. E eu peguei, estava orando por isso. Eu e minha esposa passamos lá orando, falei, Deus, o Senhor é poderoso para fazer a gente precisa vender esse lote. Alguns corretores me ligaram que eu pus no LX. Eu falei, tá assim, pode fazer assim e tal. Aí uma mulher falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu sou corretor dessa área aí, seu lote está muito caro. Você tem de baixar uns 100 mil para ficar no padrão. Eu falei assim, então vende o seu lote, deixa o meu. Deus é testemunha. Não fui ignorante, mas fui sincero. No sábado passado, do sábado, chegou um cara e falou assim, eu quero lote. E ela falou assim, você vai receber lancha, jet ski, carro, lote, apartamento, papagaio e cachorro. O cara falou assim, vou te pagar em dinheiro o valor que você está pedindo. No sábado eu falei em casa. Na segunda-feira ele passou um TED para minha conta. Aí depois eu mandei para ela, falar, não precisa vender mais não, já vendi. Por quanto? Não interessa. O valor que eu pedi. Em plena pandemia, meu querido, deixa eu te falar. Se a sua vida é dirigida por pandemia, mude hoje em nome de Jesus. Deixa a sua vida ser dirigida pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos aprender a mudar a base da nossa fé, daquilo que nós cremos. E aí, queridos, voltando ao texto que nós lemos lá, o que aconteceu? Tinha muitos profetas. E aí, todos os profetas, com exceção de um, começaram a falar, tem morte na panela, tem morte na panela, tem morte na panela. É o que nós vemos hoje. Pastores nas redes sociais, até uns me reprimindo porque eu creio numa coisa, no poder do Senhor, me reprimindo. Teve um pastor importante aqui no Brasil, quando soube que o Chico Bolsonaro serviu pastel, ele falou, belo papel, muita gente morrendo e você comendo pastel. Até combinou, né? Belo papel, você comendo pastel. Meu coração de papel. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Eu tenho respeito por todas as pessoas que estão passando dificuldade pelo coronavírus. Eu tenho respeito pelas pessoas que perderam entes queridos. Eu respeito profundamente. Mas, por favor, olhe para mim e me diga em que eu estarei ajudando, apenas dizendo, tem morte na panela, tem morte nos hospitais, tem morte na rua, tem morte, tem morte, tem morte. Em que eu vou ajudar? Em que eu vou mudar essa nação? Em que eu estarei sendo um profeta usado por Deus? Isso as emissoras estão falando. Isso a mídia está falando. Isso as pessoas falam o tempo todo na rua, em qualquer lugar. Mas de repente, no meio daqueles profetas, um teve ousadia de profetizar o contrário. Todos dizendo, tem morte na panela. Ele falou assim, epa, tem vida nessa panela. Coloca a farinha, coloca o sangue, o nome de Jesus, porque haverá vida. Aquela panela alimentou aquelas pessoas e não matou em nome de Jesus. Minha gente querida,
Deus quer levantar profetas nessa nação. Deus quer levantar pessoas que trazem esperança. Deus quer levantar pessoas que não apenas repitam o que as pessoas de mal com a vida, as pessoas pessimistas que continuam falando. Por isso que eu digo, me deixem crer num Deus todo-poderoso. Me deixem pregar aquilo que eu creio, que eu vivo. Tudo que eu prego aqui, eu tenho vivido, tenho experiência. Não estou falando como alguém que está hoje aqui, amanhã está em outro lugar. Estou falando sobre coronavírus, e minha filha teve coronavírus. Estou falando de pessoas queridas na igreja que também tiveram e têm coronavírus. Mas estou falando também para vocês de um Deus que é poderoso, que é infinitamente poderoso para fazer mais do que o diabo tem feito. Um Deus que não perdeu o poder, um Deus que tem uma igreja triunfante, que essa igreja não fechará, não andará para trás, ela será triunfante, vai crescer mais e mais, até ser dia perfeito para a glória de Deus. Essa é a minha teologia, isso é o que eu creio. Eu não fico falando, a igreja é apostata, ninguém quer mais nada com Deus, e bababá, bababá, bababá. Não é verdade. Não é verdade. Nós estamos aqui lotados da nossa possibilidade. Vocês estão correndo risco de sair de casa com coronavírus, e vocês estão aqui, sabe por quê? Porque nós somos vivos. Sabe por quê? Porque nós queremos um Deus poderoso. Sabe por quê? Porque tem uma chama que arde no seu coração. E você não quer ser um homem derrotado, uma mulher derrotada. Você quer a bênção de Deus sobre a sua vida. Minha gente querida, naquele texto, nós lemos, os profetas só diziam: tem morte, tem morte, tem morte, tem desgraça. Não posso negar, queridos, que estamos em dias difíceis, mas eu não posso negar os testemunhos. A pessoa que me falou essa frase, que é o tema da minha mensagem, hoje é um dos proprietários de um supermercado aqui em Brasília. Minha filha, pastor Paulo Itajaí, tantas pessoas aqui passaram por Covid, alguns faleceram, infelizmente, queridos, eu lamento profundamente, mas isso não pode me calar. Quando os profetas dizendo que tinha morte na panela, eles não estavam mentindo, tinha morte na panela, o que fizeram era veneno para eles, mas se Eliseu apenas entrasse nesse coro, talvez todos morreriam, e Eliseu creu no contrário. Essa pessoa que eu fiquei com ele hoje um tempão lá na empresa que está abrindo, ele me abraçou, chorou, porque Deus está fazendo, no pior momento, no pior ano da vida dele, Deus está transformando. Um irmão aqui da igreja, trabalha em uma área aí, não vem ao caso, mandou esse pastor, Deus é abençoado, o meu dízimo esse mês será um dos maiores que eu já dei. Meu genro trabalha de venda, falou: olha, eu estou batendo recorde de venda. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Nós não vamos negar o que está acontecendo, mas vamos crer que a morte da panela será tirada e a farinha de Deus vai ser derramada para nossas vidas, nossos filhos, em nome de Jesus. Você crê nisso? Aplauda Jesus em nome do Senhor. Meu querido, eu quero colocar 4 coisas porque você não vai pular da ponte. Não pule da ponte em primeiro lugar. Porque existem os profetas que apenas acusam morte na panela. Existem esses mesmo. Talvez por esses você vai pular. Mas existem os profetas que ajudam a tirar a morte da panela. Pode até passar o segundo que eu já falei sobre isso. Existem os profetas que ajudam a tirar a morte da panela. E nessa noite, me proíbam de vir aqui, me proíbam de me dar um microfone, se for para mim trazer uma palavra de derrota. Não me deixem
Não me chama de positivista, como eu já falei, mas me chama de um profeta que crê. Nós estamos vivendo dias do sobrenatural, dias difíceis, eu sei disso. Eu sei disso que homens de Deus também morrem. Eu sei que pessoas de Deus também passam dificuldade, perdem emprego, eu sei disso. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus queridos, é que existem profetas que ajudam a tirar a morte da panela. E nessa noite, se tem morte na panela da sua casa, será arrancada pelo poder do nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos mostra alguns textos muito interessantes. Ezequiel capítulo 37, quando Deus fala para o profeta olhar o vale de ossos secos, olha que coisa interessante, queridos. Ele diz assim: o que você está vendo? Dá licença que eu vou ler aqui, eu achei fantástico isso aqui. Olha o que ele fala, Ezequiel 37. Levou o profeta para ver um vale cheio de ossos, e levou de um lado para outro, e ele me mostrou que os ossos estavam muito secos. Olha aqui, queridos, ossos humanos, não é morte, é ossos que já estavam secos e muito secos, não tinha vida, não tinha esperança. Olha o que ele fala, ele perguntou: filho do homem, esses ossos poderão viver? Olha o que Deus pergunta: você acha, profeta, que tem possibilidade de ossos viver? Queridos, quem sabe de tudo é Deus, não é? Mas Deus perguntou para o profeta. E essa noite Deus está te perguntando: você acha que tem condição de sair da situação? Você acha que tem condição de resolver aquela situação? Você acha que é possível? Você crê que é possível eu ajudar a interferir na sua vida? Deus perguntou. Aí o profeta: o senhor sabe todas as coisas. Eu sei. Aí Deus fala: então vai lá e profetiza. Olha o que Deus mandou o profeta: vai lá e profetiza vida aonde tem morte. Então você que está em casa, eu respeito as pessoas que são doentes e temo e oro todos os dias por elas. Mas deixa eu dizer uma coisa: a palavra de Deus do profeta não foi chorar pelos ossos, mas profetizar vida sobre os ossos. Aliás, a Bíblia diz que ele ordenou que profetizasse. 2 vezes nesse texto fala: ele ordenou que profetizasse vida sobre os ossos. E aí, queridos, olha que coisa interessante. O versículo 7 fala de ordem, e no versículo, lá embaixo, no versículo 9, no 10. E aí, profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e puseram-se em pé. Deitado é uma coisa, morto é outro. Quando só tem osso, é outro nível. O nível mais degradante possível de destruição. E está falando aqui, não é de igreja não, viu? Está falando de uma nação. Como nesse momento eu estou falando para a nação brasileira, estou falando para vocês brasileiros, estou falando com um profeta sobre essa nação, que Deus tem me constituído. Brasil, os ossos secos estão aí, e nós estamos profetizando que haja vida, que o Brasil se levante como uma das principais nações desse globo terrestre. No versículo 11, olha como é que ele está falando. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos secos são toda a nação de Israel. Deus está falando: isso você está vendo? É a nação de Israel que está nessa condição. E aí, queridos, Deus traz uma palavra para ele, e ele fala assim: ó meu povo, agora ouça a palavra de Deus, e Deus vai te abençoar. O Espírito virá sobre vocês, virá o nervo e a carne, e vocês serão cobertos. E a nação foi restaurada, e levantou-se um exército. Por isso, gente, eu tenho muito cuidado quando eu vou falar enterro. Mas algumas vezes eu fico empolgado em falar até no enterro, porque eu sei que nós temos vida eterna. Um dia eu estava tão empolgado falando no enterro de uma pessoa, que quando eu percebi, parece que eu estava com vontade de morrer. Eu saí de ali, parece que eu falei tão bem sobre morte que eu estou com vontade de morrer. E não estava com espírito suicida não, viu? Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus é para profetizar
onde há desgraça, onde tem trevas, onde se perdeu o gosto, sobre o poder do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo, queridos. É isso que nós estamos fazendo. E Deus está percebendo isso na minha vida, de muitos outros profetas no Brasil, em Brasília, glória a Deus por isso. Mas eu tenho recebido telefonemas, irmãos, vocês não sabem de onde. Desembargadores, deputados, pessoas assim. E um desembargador falou: olha, os seus vídeos estão repercutindo no meio dos deputados, no meio de desembargadores. O presidente dos desembargadores lá do Rio de Janeiro mandou mensagem a respeito do seu vídeo para mim. Sabe por quê, queridos? Estão querendo que alguém traga esperança. Você é profeta da panela de morte ou você é profeta da panela de vida? Então, use a sua boca, use o seu dom de profecia e comece a profetizar sobre a sua casa. Comece a profetizar no seu casamento, comece a profetizar na vida dos seus filhos, comece a profetizar, querido, profetize em nome de Jesus. Na sexta-feira, uma escola daqui chama Educandário de Maria pediram fazer uma live comigo, e porque queriam dar esperança aos pais. Por quê que eles me chamaram? Porque estão ouvindo por aí. E eu falei exatamente, palavra de esperança. Não me obrigue a falar de desesperança. Não me obrigue a falar sobre isso. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que olhamos um vale de ossos secos. Será que tem jeito para o Brasil? Será que tem jeito para essa gente? Será que tem jeito para uma nação que o povo não é patriota? Que o povo torce para o fracasso do governo? Será que tem jeito para essa nação? Se eu olhar apenas para as pessoas, eu digo, não tem jeito. Mas se eu olhar para o nosso Deus, eu consigo olhar para essa nação e ver uma nação florescente, uma nação que cresce, uma nação que produz, uma nação que será um manancial, como dizem, talvez lá no século XII, lá atrás, um jesuíta disse certa vez, lá no passado, que Deus estava levantando a nação Brasília, que daqui manaria leite e mel, e essa nossa nação mana tudo que se planta dá. A nossa nação é próspera, a nossa nação, o nosso povo é engenhoso, o nosso povo é feliz, o nosso povo é comunicativo, o nosso povo tem esperança, o nosso povo tem fé, o nosso povo é criativo. Por isso, mais do que qualquer outra nação, o Brasil tem condição de prosperar, sair entre as melhores nações para a glória de Deus, e é Deus quem vai fazer isso na nação. Profetiza no telão. Existem profetas que ajudam a tirar a morte. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, Elias chega diante de uma viúva, aquela história que ela tinha um pouquinho de farinha, um azeite. Ele fala assim: olha, faz um bolo para mim, traz, e eu vou profetizar. Olha aqui, uma viúva que não tinha nada, estava morrendo de fome, não tinha nem marido para ajudá-la. É viúva, né? Não tinha marido. E Elias fala para ela: ei, tem uma palavra profética. A farinha da vasilha não vai faltar, e nem o azeite da tua botija. E a Bíblia diz: e a farinha não acabou, e nem o azeite da botija. Quando você recebe essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus, eu profetizo sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua despensa. A farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar. Pelo contrário, você vai dar, você vai ter para de repartir com aquele que não tem. Deus vai te usar poderosamente. Recebe em nome de Jesus essa palavra, recebe essa unção sobre a sua vida. A morte da panela é tirada para a glória de Deus. E todo o povo dá aplauso ao Senhor, diga glória a Deus. Faça um barulho santo em nome de Jesus. Existem profetas que tiram a morte. Existe a farinha que é Cristo. Não há dúvida que essa farinha é uma representação de Cristo no Velho Testamento. Onde o mal entrou, onde Cristo entra e quebra a maldição. Onde o pecado entrou, Jesus perdoa. Onde a pessoa entrou em depressão, angústia, Jesus tira. 1 João 4,4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Dá para entender isso? Vou repetir. Está aqui, obrigado. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Dá para entender isso? Vamos ler todo mundo esse versículo aí, por gentileza? Todo mundo, vamos lá.
Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para quem é iniciante e está meio tímido, está com máscara na boca, tudo bem. Mas dá para soltar mais bactérias para essa máscara aí. Vamos lá. Mais forte, vamos lá. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que precisa dizer além disso? A nossa fé. Queridos, veja bem que o Senhor fala, por isso que Jesus é essa farinha, Ele vence a morte, Ele vence o pecado, Ele vence o diabo, Ele vence a maldição, Ele vence a acusação, Ele vence a miséria, Ele vence o Covid, porque Ele é Deus, diga amém por isso. Não sei se você sabe, mas Satanás, ele não queria, ele não quer, mas ele não queria, porque agora nós sabemos, que saibamos que nós não temos nada a temer. Enquanto ele conseguir manter você no medo, ele estará satisfeito. Enquanto ele segurar você no medo, ele estará satisfeito, porque o medo te trava. Eu não tenho dúvida, queridos, que o diabo está tentando agir numa agenda terrível no mundo esses dias para segurar a igreja, através do medo, através da tolir a liberdade. Muitas coisas estão acontecendo aí no Brasil. Inclusive vocês viram aí no Supremo o abuso de poder religioso. O que é o abuso de poder religioso? Se nós temos um candidato evangélico e a igreja apoia ele, pede voto para ele, então é poder religioso, ele vai ser cassado. Mas o ator da Globo, todo mundo que assiste novela lá apoia ele, o cantor lá, todo mundo apoia ele, mas se é evangélico, aí é poder religioso. Volta e meia o diabo está usando estratégias para calar a igreja. Mas sabe quando vai calar a igreja? Nunca, nunca a igreja nunca se calou e nunca vai se calar. Por isso nós temos a voz profética sobre o nosso país. Deus muda Supremo, Deus muda a presidência, Deus muda governador, Deus muda deputado, Deus muda o Senado, mas a palavra dele vai cumprir. A igreja do Senhor prospera, a igreja do Senhor vai de fé em fé, vitória em vitória. Nós nunca seremos derrotados, nós nunca seremos derrotados, nós nunca seremos derrotados, nós nunca seremos derrotados, porque a fé, nós, através de Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Nós vencemos o mundo através da nossa fé. Você querendo dizer, diga amém, diga glória a Deus, aplauda o Senhor, chuta a pessoa que está à sua frente, em nome de Jesus. Se você está perto de alguém que é da família, só está perto quem é alguém, marido e mulher, então você pode falar para ela, querida, nós não temos nada a temer. Que o diabo saiba disso, nós não temos nada a temer. E por fim, para me terminar, Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, Jesus, ele nos ensina, é palavra de Jesus, não é palavra de Paulo, de João, é palavra do Senhor Jesus. Jesus não escreveu nada na Bíblia, muita coisa ele falou e as pessoas anotaram. Essa palavra aqui, assim na terra como no céu, que é uma frasinha do Pai Nosso. Quem disse isso, queridos? Boa noite, queridos, sejam bem-vindos, glória a Deus. Nós estamos falando sobre Bíblia, sobre Jesus aqui, sobre fé, sobre profecia. Essa frase ali, assim na terra como no céu, quem disse essa palavra? Foi Jesus, sim ou não? Se Jesus, ele disse, merece crédito, ele tanto conhece o céu quanto conhece a terra. E ele nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a fazer uma oração, isso é muita ousadia. É ousadia sem tamanho, queridos. E ele mandou nós, os discípulos dele, nós os profetas dele, que profetizássemos, assim na terra como no céu. Ou seja, que essa terra seja igual ao céu. Dá para entender isso? O Senhor está nos instruindo, falando, olha, vocês vão orar assim, vão pedir todos os dias que essa terra seja igual ao céu. E sabe o que vai acontecer? Cada dia vai acontecer mais isso. Eu não sou daqueles, eu tenho muita saudade de algumas coisas do passado, tem mesmo. Mas eu não sou daqueles que acham que o passado é melhor, não, o presente é muito melhor.
muito melhor. Com o WhatsApp aqui, eu manda mensagem Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Nesse momento, tem gente me assistindo aqui, pessoas mudaram da igreja lá para o Canadá, Estados Unidos, Europa, todo lugar, estão me assistindo aqui, ó. Não podia fazer isso antigamente. Nós temos livros, Bíblias, hoje celular. Você não tem, esqueci minha Bíblia, está com o celular, você tem Bíblia, você tem tudo, você tem estudo bíblico, você tem livro, você tem tudo que você precisa. E o povo está recebendo dentro da cadeia, em qualquer lugar a palavra de Deus está entrando. Cada lugar mais pessoas alcançando Jesus, ou Jesus alcançando as pessoas. Cada dia mais a igreja está próspera. A igreja está alcançando os melhores lugares. A igreja antigamente era ponta de rua. Crente era aquela pessoa desprezado. Hoje não. Nós sentamos nos melhores lugares. Nós temos os melhores espaços. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor há de prosperar de fé em fé, vitória em vitória, queridos. Então, cada dia mais, eu vou dizer uma coisa para você. Tem pecado? Tem, não estou duvidando disso não. Não estou negando isso não, queridos. Tem muita coisa ruim? Tem. Queridos, mas o céu está descendo a terra cada dia mais. Onde se imaginava estádios sendo lotados por causa do povo de Deus orando? Onde se imaginava isso? Vai em qualquer lugar aí. Onde está fazendo um barulho aqui hoje? É aqui, lá fora, trilha elétrica com as crianças, meninada em cima de carro, tudo mais. Uma bênção. Onde está acontecendo isso? Escola não faz isso mais. Me fala, escola está fazendo isso? Não faz. Festa de aniversário não faz. Festa na rua não faz. Quem está fazendo? A igreja. Cada dia mais ocupando espaço. As melhores faculdades, os melhores reitores. Deus está levantando homens de Deus nesse país. A esposa do presidente que ora todos os dias. Um presidente que fala: eu creio num Deus que poderoso, que pode mudar a minha nação. Queridos, abra os seus olhos. Para de ficar dizendo que tem morte na panela. Para em nome de Jesus. Começa a falar hoje: tem vida, tem vida, tem vida. E nós vamos viver. E a nossa nação vai levantar. E a glória de Deus vai brilhar nessa nação como nunca se houve. E glórias e glórias e honras seja entregue ao nosso Senhor para todo sempre. Eu agradeço aos meus antepassados. Meu avô, meu sogro está por aqui, está lá atrás. Está fazendo o que aí? Para cá. Que apanhou, ele apanhou na rua antes da inauguração do Brasil, 50 e poucos, pregando nas feiras em Gama. Ele apanhou na rua porque estava pregando o evangelho aqui em Brasília. Meu avô, os amigos aparentemente chicote na rua que está pregando o evangelho. Eu louvo a Deus, pastor Darcy, eu louvo a Deus pela sua geração. O Senhor apanhou na rua, no meio da feira. Um cara passou num jipe, tirou ele do meio da multidão e arrancou ele para salvar a vida dele. Porque era um jovenzinho no início de Brasília, 1950 e quantas? Tira mais, só para falar, põe de novo. 58, obrigado. 1958 aqui em Brasília, antes da inauguração. Lá no Gama, na feira. Apanhou, sabe por que apanhou? Porque está falando do amor de Deus. Hoje, os tribunais param e me chamam para falar do amor de Deus. A presença da República para falar do amor de Deus. O Supremo e todos os lugares onde você vai, o amor de Deus é proclamado e ninguém bate ninguém. Por quê? Porque a igreja está crescendo. Porque a igreja está prosperando, porque o Senhor está reinando sobre essa terra, porque nossa vida, nossa visão é de prosperidade em relação à igreja. Nossa visão é a igreja sempre crescendo para a glória de Deus. A igreja vai continuar crescendo no Brasil e no mundo. Hoje as melhores músicas, as melhores rádios, tudo proclama a glória de Deus, o poder do Senhor. A igreja é viva, é triunfante. E eu agradeço a Deus pelo meu avô que andou a cavalo, foi perseguido com facão, pessoas querendo matá-lo. Pastor Darcy vieram antes de nós, e hoje nós podemos colher, e vai colher. Anne, a geração de vocês vai colher mais do que a minha, e a geração dos meus netos vão colher mais que a minha ainda. Sabe por quê? Porque o evangelho é vivo, é a palavra de Deus, e nós estamos levantando profetas que têm o entendimento que a morte da panela não vai ficar, não vai ficar. É isso que nós cremos. Se você não crê nisso, eu sinto muito. Você acredita, você é livre para acreditar em o que você quiser, mas é isso que eu vejo. É isso que eu creio. E a igreja vai continuar a crescer. Vamos parar de ficar falando: hoje em dia ninguém quer nada com Deus, a igreja não quer nada com Deus, e o pessoal cada dia mais frio. Queridos, sempre houve apostasia, sempre houve aqueles que apostataram da fé, mas nunca na história da humanidade se converteu tantas pessoas para a glória de Deus. Na década de 50, quase 50% do mundo estava ligado ao comunismo.
não havia liberdade religiosa, todos caíram, e a fé entrando, invadindo em todos os lugares desse mundo, inclusive nos países islâmicos. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, nós estamos aqui para profetizar, não morte na panela, mas traga a farinha, que nós vamos tirar a morte dessa panela. Nós vamos tirar, porque nós somos igreja de Jesus. Nós podemos profetizar, palavra do Senhor, meu querido. Quando a igreja canta num só coro, numa só voz uníssona, dizendo que o Senhor é Deus, dizendo que é uma palavra profética, uma palavra dita no ambiente profético, é uma sentença. Nós declaramos a sentença sobre o Brasil nessa noite, uma sentença de vida, uma sentença de vida, uma sentença de prosperidade, uma sentença sobre a nossa economia, uma sentença sobre o nosso presidente, sobre o judiciário, sobre o legislativo, que o Brasil vai crescer e a maldição vai cair da nossa nação. Nossos filhos serão uma nação abençoada, nossos netos serão mais abençoados ainda, porque Deus resolveu ser entronizado na nossa nação e levantar profetas que profetizam: acabou a morte na panela. O espírito de profecia, o Espírito do Senhor está neste lugar. O Espírito do Senhor está sobre a minha vida e me ungiu para proclamar liberdade aos cativos e liberdade aos que estão presos, a proclamar o ano aceitável do Senhor, ao dia da vingança do nosso Deus. Meu querido, minha querida, Deus está te levantando como profeta nessa nação. E a palavra de Deus diz: crê no Senhor e estarei seguro, crê em seus profetas e prosperarei. É tempo de vitória, é tempo de prosperidade, é tempo de guerra, mas Deus vai levantar o seu povo com uma fé, e o mundo, e o Brasil, e Brasília, e o Núcleo Bandeirante, e a nossa igreja, e a nossa família será transformada pelo poder da palavra revelada de Deus. Oh, meu Deus, assim na terra como no céu. Fique de pé no seu lugar, meu querido. Levante a sua mão e só fale isso: Deus, assim na terra como no céu. Não querendo nada menos do que isso, Senhor. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Que o ambiente da minha família seja igual ao do céu. Que o ambiente dessa igreja seja igual ao do céu. Que o ambiente nas nossas ruas seja como igual no céu. Que o testemunho seja igual ao céu. Que o Brasil seja igual ao céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra. Dá-nos o pão nosso. Manda o pão, Senhor, sobre nós famintos, sobre a nossa nação, sobre aquele que está desempregado. Deus, faz dessa terra um novo céu. Oh, aleluia. Oh, Espírito do Senhor. No céu, deixa o céu descer na terra como é. Nos céus, deixa o céu descer. Glória a Deus, queridos. Eu queria que a gente cantasse aquela música que a gente está cantando, sobre sua vida, sobre sua família, que gravou a bênção. A gente pode cantar? E eu queria que você, essa música é a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Fala sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos filhos dos seus filhos, de geração, a bênção do Senhor.
E eu queria, enquanto isso, você começasse a profetizar qual é a morte que está na sua vida, na sua casa, na sua família. Não adianta, eu vou te falar, já preguei, não vou pregar de novo. Não adianta eu ficar falando aqui, tem morte, eu sei que tem, mas isso deixa que a televisão fala. O que a televisão não vai falar, é o que nós vamos falar, mas a farinha vai tirar a morte da panela. Amém? Se temos casais aqui, se você quiser junto com seu marido, sua mulher, comece a professar sobre a panela da sua casa, sua vida. Nós temos pessoas doentes na nossa igreja. A Lore e o marido dela, o Gênesis, estavam com Covid também. Hoje tive notícia que estão bem, graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Encontrei um casal também, o Zé, a Juliana, hoje também já passaram, estão bem, graças a Deus. Enfim, nós estamos acompanhando todos, porque a gente tem orado todos os dias. Eu oro, irmãos, eu oro 3 vezes por dia, pelo menos para o presidente da República. Eu oro 3 vezes por dia, pessoas estão doentes. E nós vamos continuar orando, dizendo, eu não vou ficar falando que tem morte, eu vou falar que tem vida. Você entende, querido? Você entendeu o que o Espírito do Senhor quer falar com você nessa noite? Você entendeu que nós respeitamos as pessoas, mas nem por causa disso eu vou ficar falando do cor de morte? Você entende isso, querido? Comece a orar agora então. Ore por sua casa, por seus filhos, por suas vidas, por suas finanças, por sua fé, por essa igreja. Ore por nós precisamos muito, queridos. Precisamos muito da graça de Deus. Puder cantar, vamos lá. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus Vamos encher esse ambiente do poder de Deus. Um ambiente profético, um ambiente de profecia. Deus quer que você levante como profeta sobre essa nação, profeta na sua casa, profeta na vida dos seus filhos, tua família, profeta nessa igreja, profeta e nessa os comunidade. filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença se derrame por detrás e por diante, Glória a Deus. ao teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, 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 é contigo.
Que assim seja, que a palavra se cumpra na sua vida. Oh, glória. Pastor Darcy, por favor. Pastor Darcy tem 81 anos. Você fala, pastor, mas não pode. Idoso, ele não é idoso. 81 anos é jovem. Não, mas o decreto diz que sacerdotes podem, viu? Padres e tudo mais. Pastor, eu te chamei aqui por uma coisa. O senhor tem 81 anos. Tem um espírito jovem. Alguns anos atrás, ele teve um derrame. Ficou na UTI. Ele foi... 2016, 4 anos atrás. Ficou na fila de entrada do céu. Tiraram ele da fila, voltou para a volta. Depois voltou para a UTI, entrou na fila novamente. Tiraram ele da fila novamente. E o médico disse para ele: olha, você vai ser limitado, você nunca mais vai poder dirigir. E naquela época nem 80 tinha, irmãos. 4 anos atrás tinha 77. É isso? 77. Passaram-se 4 anos. E está dirigindo. Bom, não sei como é que dirige, mas está dirigindo, irmãos. Acho que dirige bem. No carro não está batido o carro? Mais ou menos. Mas eu quero dizer, o médico dentro da ciência, tá? Não estou criticando o médico, não. O médico fala o que ele aprendeu. E nós falamos o que nós aprendemos, certo ou errado? O médico vai falar o que ele aprendeu na faculdade. E nós vamos falar o que nós aprendemos em Deus. Pronto, final. E o médico falou muitas coisas. Já passaram-se 4 anos, ele está bem, glória a Deus aqui, dirigindo, feliz, abençoado, cheio de fé, lê demais. Ontem eu fui na cadeira, tanto de livro assim que está lendo essa semana. Então, pastor Darcy, acho que o senhor, mais do que qualquer outro aqui, sabe o que é tirar a morte da panela e colocar farinha de Jesus. Por isso, pastor, nós acabamos de falar que a tua bênção, eu quero que o senhor levante a mão e abençoe esse povo com vida, com graça, com unção, com fé. Essa mesmo que o senhor caminha com ela desde os 9 anos de idade. Por favor, pastor. Gente, o pastor Iber acabou de dizer, de profetizar, dizendo que não há morte na panela. Agora eu quero profetizar morte aqui. Morte para o vírus do coronavírus. Morte para todo vírus que estiver aqui, que rodear vocês, aqueles que estão nos ouvindo. Morte para aquele vírus que está lá no Arthur, na Alessandra, no Dora e outras pessoas mais da nossa igreja. Eu declaro a morte daquele vírus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E que todos nós estejamos deste momento em diante mais do que protegidos, para que o vírus chegue perto de nós e morra logo imediatamente. Eu creio nisto. E a minha esposa também sempre está profetizando. Ela diz: quando o vírus chega perto de mim, ele vê, é Sara, aí ele cai morto na hora. Vamos crer neste momento. A farinha da panela é o Senhor Jesus Cristo.
Pai, neste momento eu abençoo todo esse povo que está aqui e aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, nos rincões deste mundo. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro vida, Senhor, vida para o teu povo, vida abundante, a vida que veio de Jesus Cristo. E eu declaro a morte de todo vírus, coronavírus e outros mais. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a vitória para o teu povo, a vitória para a tua igreja. Nós declaramos agora, irmãos, povo de Deus, saio daqui glorificando o nome do Senhor e adorando e declarando: eu estou coberto no sangue de Jesus Cristo. Oh Deus, esta igreja participou hoje da ceia do Senhor. Que todos os teus filhos estejam protegidos, porque não há morte na panela, em nome de Jesus Cristo. Amém.